E o inevitável vai acontecer. Mauro Cid propôs uma colaboração premiada com os investigadores. E essa colaboração é fatal para Bolsonaro. Cid vai apontar o dedo para Bolsonaro, por óbvio, e isso vai naturalizar completamente a condenação do ex-presidente, destruindo assim qualquer tipo de narrativa de que Bolsonaro é um perseguido da justiça. Bolsonaro está tremendo de medo porque não sabemos qual é a colaboração que Cid vai fazer. Sobre qual inquérito Cid vai falar? Cid pode falar sobre as joias? Cid pode falar sobre a falsificação? Cid pode falar sobre o 8 de janeiro? Cid pode falar sobre as milícias digitais? Na sua opinião, sobre o que Cid irá falar? Você acha que Bolsonaro está tremendo de medo? Esse depoimento de Cid vai destruir a estratégia de que Bolsonaro é um perseguido? Deixe o seu like porque eu sei que você curtiu a delação de Cid e se inscreva no canal. Esse acordo de colaboração do Mauro Cid era inevitável que mais cedo ou mais tarde fosse acontecer. Nós temos a informação de que o Mauro Cid e seus advogados estiveram ao STF e entregaram a proposta de colaboração. A Polícia Federal já aceitou. Falta saber agora se o STF vai ou não aceitar. Nós temos que tomar muita cautela porque nós não temos mais informações sobre o acordo, o que foi proposto e se vai ser mesmo uma delação ou se vai ser uma confissão. Isso é muito importante porque o advogado do Mauro Cid estava defendendo uma confissão. Confissão é quando o investigado, o acusado, confessa a participação dele. Na delação, ele aponta para terceiros, principalmente para os seus superiores. Nós não temos essas informações e nós também não sabemos nem sobre o que o Mauro Cid vai delatar ou contribuir. Mas como assim? Não é sobre as joias? Não, a gente não sabe. Pode ser sobre joias, pode ser sobre atos antidemocráticos, pode ser sobre certificado de vacinação, pode ser sobre qualquer coisa. Porque nós temos que lembrar que há umas 2, 3 semanas o O Globo teve a informação de que a Polícia Federal não estava interessada numa contribuição, numa delação do Mauro Cid sobre as joias, porque as provas elas eram muito robustas. Então nós temos que esperar para ver sobre o que Mauro Cid vai delatar ou contribuir. Se ele vai mesmo delatar ou se ele vai confessar, mas ele vai contribuir. De qualquer forma, essa contribuição, essa colaboração do Mauro Cid, ela é fatal para o Bolsonaro. Ela é fatal, porque o STF tem adotado muita cautela nesse julgamento do Bolsonaro. Não vai haver nenhum tipo de assodamento por parte dos investigadores. Eles querem evitar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela é mal vista dentro do judiciário. É muito mal vista. Então eles querem evitar ao máximo que isso aconteça. Então por mais que a prisão de Bolsonaro esteja perto, por mais que as provas apontem para Bolsonaro, ao mesmo tempo ela está muito distante se não houver alguém apontando o dedo direto para o ex-presidente. E isso vai acontecer com o Mauro Cid. Sem a colaboração do Mauro Cid ou de outra pessoa, o Bolsonaro ele pode alegar que há uma perseguição contra ele. Por isso que as investigações estão adotando muita cautela. Existe um rito, um processo de naturalização da prisão do Bolsonaro. Primeiro ele foi cassado para evitar que tiraram ele da disputa eleitoral. Depois houve um cerco contra os aliados de Bolsonaro. Cid, o pai, Weingarten, o Frederic Vassef, os filhos, todo mundo foi cercado. Então a população brasileira já começou a se acostumar com a condenação do Bolsonaro. Já está ficando algo natural. Falta um dedo apontado contra Bolsonaro. E quando isso acontecer, não vai haver mais possibilidade de Bolsonaro terceirizar a culpa, de Bolsonaro alegar que é um perseguido. Essa colaboração de Cid é fatal. A pressão contra ele estava gigantesca, por isso que mais cedo ou mais tarde acabaria acontecendo um acordo de colaboração. Porque o Cid, ele estava meio reticente, o advogado dele não queria que uma delação premiada fosse feita, estava querendo uma confissão, só que havia pressão da família e do exército. Os familiares de Mauro Cid o pressionavam para fazer uma delação, porque vários deles estão envolvidos nos inquéritos. Por isso que a gente não sabe sobre qual inquérito o Cid vai contribuir, porque ele pode adotar uma estratégia para salvar os seus familiares. A esposa do Cid não tem nada a ver com as joias, mas ela está envolvida no inquérito dos atos antidemocráticos e no inquérito da falsificação do certificado de vacinação do Bolsonaro. Já o pai do Cid está envolvido no inquérito
das joias. E o irmão do Cid tem uma passagem lá no inquérito das milícias digitais. Então a família está envolvida, ele é uma peça central para salvar os seus parentes. Só que o exército também pressiona o Mauro Cid porque o episódio das joias pegou muito mal. Há uma crise de reputação e de imagem nas Forças Armadas muito grande, maior do que o término da ditadura. Porque o episódio das joias envolvendo um coronel, porque Cid é coronel, e o pai do Cid, que é um general, pegou muito mal. Então o exército pressiona para que Cid faça uma delação para limpar o nome das Forças Armadas e do próprio exército. A pressão ela era muito grande, por isso que a delação era inevitável. Além disso, a estratégia do Cid, ou da família do Mauro Cid, foi completamente pulverizada por uma entrevista concedida pelo ex-chefe do gabinete adjunto de certificação de documentação histórica do Planalto, ou seja, o responsável por documentar os presentes recebidos por Bolsonaro. Porque o que aconteceu? A família do Cid fala que ele tinha autorização desse gabinete para vender as joias. Isso era argumentado. Só que na terça-feira houve uma entrevista ao Globo News e o chefe falou o seguinte: não, eu explicava pro Cid o que não podia vender, que não eram itens personalíssimos. E ele ligava lá pra mim direto e eu falava: Cid, não dá pra vender, isso não pode ser vendido. Essa entrevista aconteceu um dia antes da ida da defesa do Cid, junto com o Cid, ao STF propor a delação. Ou a contribuição. Um dia antes. E por que a estratégia foi destruída? Porque o Mauro Cid não pode mais alegar que ele não sabia que os itens não poderiam ser vendidos. O Bolsonaro estava responsabilizando o Cid. O Bolsonaro falou o seguinte: o Cid foi a responsabilidade dele. Eu recebi os presentes, eu não queria, eu poderia ter ficado com eles. Eu falei: Cid, se vira. E o Cid quis vender. Então, como eu confiava no Cid e ele trazia a informação de que a venda era permitida, eu confiei nele de boa fé. A culpa não é minha, a culpa é dele. No máximo, uma improbidade administrativa, mas não o peculato. Porque o peculato é o que pode dar a prisão ao Bolsonaro de 2 a 12 anos. Probidade administrativa é só multa. Então o Mauro Cid começou a perceber: opa, a minha estratégia foi pro vinagre, o Bolsonaro vai me culpar, então é melhor eu contribuir para evitar uma pressão ainda maior. O Bolsonaro, nesse caso, está tremendo apavorado. Porque nós não sabemos, como falamos no início do vídeo, qual vai ser o inquérito que o Cid vai contribuir. Porque existem vários. E a defesa do Bolsonaro, segundo o Igor Gadelha, do Metrópolis, acredita que o Mauro Cid vai contribuir sobre o inquérito dos certificados de vacinação e não sobre as joias. Aí que está o problema. Porque sobre as joias, as provas são robustas. Sobre esse inquérito, nós não sabemos lá tanta coisa. E a esposa do Cid está envolvida nesse inquérito. Então o Bolsonaro deve estar de dentadura, batendo e com medo, claro, do Mauro Cid, porque ele é uma figura central. Como o Mauro Cid participou de vários inquéritos, ou está envolvido em vários inquéritos, ele pode mostrar toda essa organização criminosa que atuava dentro do Palácio do Planalto, que é a principal tese que o Alexandre de Moraes vai usar para manter o inquérito, o julgamento do Bolsonaro no STF, e é o que vai prender o Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo falando sobre essa estratégia também do Xandão, então se inscreva no canal. Essa organização criminosa atuava em várias frentes e o Cid pode desmascarar todos esses núcleos e apontar o dedo para o Bolsonaro. Porque você tem os atos antidemocráticos, certificado de vacinação, tudo isso eram pequenos núcleos que atuavam de modo ilegal para atacar as instituições republicanas. E o Cid ele pode elucidar vários casos, o que desespera, por óbvio, a família Bolsonaro. Nesse momento, e aí entra uma questão importantíssima, o governo Lula tem que ficar em silêncio. Integrantes do governo Lula como o Dino, a AGU, tem que ficar em total silêncio sobre o inquérito do Bolsonaro. Qualquer tipo de declaração pode soar como sendo perseguição, e aí os bolsonaristas vão ficar gritando: ah lá, tá vendo, a Polícia Federal tá aparelhada, porque eles já estão falando isso, a Polícia Federal tá aparelhada, as investigações estão aparelhadas, tá vendo, no 7 de setembro não tinha ninguém lá apoiando o Lula não tem apoio, quem tem é o Bolsonaro, eles estão com medo do Bolsonaro, por isso querem prender, então não tem que falar absolutamente nada. Tudo o que o Bolsonaro quer nesse momento é um argumento. Tudo, porque a defesa do Bolsonaro errou. Malu Gaspar, do O Globo, disse: os aliados
percebem que houve um erro, admitem erros da condução da defesa do Bolsonaro. Não houve uma tese convincente no início. Deveriam ter judicializado, apontado não para o Alexandre de Moraes com ataques como foi feito, politizando, mas apontando para o ponto de vista jurídico sobre a competência do STF de julgar os casos. Eles não fizeram isso. Eles quiseram ir para o confronto, a estratégia de defesa demorou para ser elaborada de modo convincente e satisfatório. A única coisa que eles podem fazer agora é se apegar ao parecer da PGR, que o caso deveria ir para a primeira instância, mas o Aras vai sair, então eles só podem falar que há uma perseguição contra Bolsonaro. Quanto menos o governo e outras pessoas falarem, melhor para a destruição dessa narrativa que vai se perder com a contribuição, a colaboração do Mauro Cid. Bolsonaro já era, pessoal.